Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha com a gente de segunda a sexta, sempre às 10 da noite, entrevistas importantes e os debates sobre os temas aqui da cidade, da região e do país também, não é? Lembrando sempre o nosso primeiro encontro do dia, 1h30 da tarde, no painel Debates. Personalidades aqui da região metropolitana e do Brasil, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo, junto com você, o crescimento, o desenvolvimento e os problemas aqui da região metropolitana e, claro, os assuntos importantes que estão na pauta nacional também. Nessa edição, com prazer, a gente recebe aqui dois especialistas em política internacional, né? Eu, com prazer, estou recebendo aqui o Carlos Tebechehane Haddad, que é professor, né, mestre, consultor de negócios Brasil-Síria. Tem muita coisa importante para debater e discutir com a gente nessa crise que envolve a Síria já há bastante tempo. Tudo bem, Haddad? Boa noite. Boa noite, Buturão. É um prazer estar aqui com você. Inaugurar uma presença aqui com você. É a primeira vez que você está comigo aqui, estou satisfeito em recebê-lo. É uma satisfação poder dar uma colaboração nesse assunto que desperta tanto interesse e tanta curiosidade no meio da população em geral. Muito bem. E comigo também, muito prazer, o Fábio Ribeiro, não é? Fábio também professor, doutor e especialista em política internacional. Boa noite, Fábio. Prazer tê-lo aqui também. Tudo bem? Boa noite, Buturão. Boa noite a todos os telespectadores. Também é a primeira vez que eu venho no painel. Primeira vez? Caramba, duas estreias aqui interessantes e importantes, né, com bastante conteúdo para você que vai acompanhar a gente aí ao longo do painel regional desta noite. 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, né, emita a sua opinião, faça a sua pergunta a respeito dos temas interessantes e importantes que a gente coloca na pauta aqui. Bom, Haddad e Fábio, antes da gente entrar nessa questão que envolve aí a Síria, né? Questão internacional, vamos entrar na questão de assuntos internacionais também, né? Mas eu queria uma avaliação dos dois a respeito aí deste polêmico discurso, né, da presidente Dilma Rousseff ontem na reunião das Nações Unidas lá na ONU, onde ela ocupou a tribuna na abertura, praticamente, eu não sei se ela usou, se ela conseguiu falar sobre outro assunto, acho que não, né? Ela falou o tempo inteiro a respeito dessa questão da espionagem dos Estados Unidos aqui com relação às autoridades brasileiras, às empresas brasileiras, essa coisa toda aí que a gente está acompanhando pela mídia. Você achou importante, interessante? Qual a avaliação que você faz, Haddad? Olha, eu entendo que alguma coisa ela deveria falar, não sei se no âmbito da conferência, dos temas em debate, mas o que, me desculpe falar aqui para você, perante o teu público, para mim, o que me trava com a Dilma Rousseff é que ela fala no estilo de morde e assopra. Ela fala uma coisa, depois ela recua, parece que ela está sempre indo para esse lado aqui, ela forma uma opinião, de repente alguém estrela do outro lado, ela já tira o pé do acelerador e muda um pouco. Isso ela faz com relação à política externa, com relação à Síria, com relação às outras coisas. A Dilma, sem entrar no mérito, ela pode ser uma grande técnica, mas ela não é uma grande política, isso realmente ela não é. Então, ontem, sofrível, nota 3,8. 0 a 10, 3,8. Ficou em recuperação. Ficou em recuperação. O Fábio, a gente já conversou um pouquinho na abertura, antes da gente entrar com o programa no ar, né? O Fábio tem uma opinião, acho que parecida com essa do Haddad, né, Fábio? Eu concordo com o Haddad e a minha visão até, eu acho que assim, demonstrou que ela está muito mal assessorada do ponto de vista internacional, já é um desgaste que o próprio Itamaraty já vem tendo há alguns anos. Olha que teve uma mudança de ministro recente, né? Mas essa mudança ainda acho que não surtiu efeito nenhuma, né? E demonstrou claramente, né, já que o tema foi espionagem, a principal pauta dela na fala, na abertura da Assembleia, demonstra que o Brasil falta inteligência, falta atuação de inteligência. Então, quando a gente percebe, ela usou o mote da espionagem americana, que na verdade não atingiu só o Brasil, atinge o mundo inteiro. Falta uma visão realista, isso na política internacional, nas relações internacionais é um fator preponderante, inclusive a própria teoria realista das relações internacionais, ela não demonstrou a realidade como acontece os serviços de inteligência no mundo inteiro. Principalmente quando nós estamos falando em potências e não só em países periféricos.
E o Brasil, considerando uma 7ª economia do mundo, um país que necessita de inovação, de competitividade, ele necessita de serviço de inteligência. E para mim isso virou mais um discurso de fumaça e praticamente um discurso eleitoreiro para 2014. Do tipo, eu bati no Barack Obama. Que eu acho que do ponto de vista da estadista, ou até mesmo de deixar um legado para o país, considerando a necessidade de um serviço de inteligência, eu acho que foi pífio, né, o discurso. Claro que você está num cenário e num fórum como a Assembleia Geral da ONU, que é extremamente importante, aquilo dá um destaque mundial de eu vim aqui na casa, principalmente por ser Nova York, né, eu vim aqui na casa dos americanos e falei diretamente o que eu achava e o que eu era contra. Mas, de uma forma geral, eu acho que ela poderia ter aproveitado esse tapa na cara do Obama, pessoalmente, já que ela, infelizmente, cancelou, mas ela poderia ter potencializado isso pessoalmente e não num fórum tão importante como a Assembleia Geral. E essa, não houve um cancelamento, né? Um adiamento da visita do estadista, né? Foi uma atitude pela situação que eu acho que foi um erro, eu acho que ela deveria ter ido enfrentar. Eu vejo, assim, eu estudo muito a área de inteligência já há alguns anos, né? Atuei na área de inteligência militar, inclusive, e eu acho que ela cometeu um erro estratégico. E quando eu falo que ela está sendo muito mal assessorada, eu acho que ela tem uma visão técnica muito positiva, mas ela está sendo muito mal assessorada na questão internacional. E não é só nessa questão espionagem americana. Tem outros fatores, principalmente com a África, a própria Ásia, o BRICS que vai e não vai. Então tem algumas coisas no governo dela, do ponto de vista internacional, que está sendo extremamente mal assessorado. Haddad também achou que ela cometeu um erro ao não aceitar a visita de estadista? Olha, e discutir com mais cautela, com mais calma essa questão da espionagem? Quando Obama veio para o Brasil, ela permitiu que o Serviço Secreto dos Estados Unidos fizesse um escaneamento dentro do gabinete dela no Palácio do Planalto. Dali para frente, ela pode falar o que ela quiser, porque ela deixou se humilhar, ela e todos os ministros que adentravam o local tinham que ser escaneados pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Então, tudo que ela fizer dali para frente não tem o mínimo valor, porque a dignidade dela como presidente, ela deixou ir para baixo quando ela deixou que fizesse aquela barbaridade no Palácio do Planalto. 3, tira o 0,8 que eu tinha. Né? Já caiu para 3. Olha, e é curioso, né? Porque isso vai da personalidade de cada governante, né? Eu lembro de uma visita do Bill Clinton ao Brasil, né? E foi montado todo um staff de guerra, né, para que ele fizesse essa visita. Tudo isso que você está falando aconteceu. Ele foi a Brasília, foi recebido pelo presidente Fernando Henrique e veio a São Paulo para um evento importante com um número gigantesco de empresariado e tal. E foi dito isso, né, ao governador Mário Covas, né, que ele, como governador e tal, ia ter que passar por uma série de situações e tal. A resposta do Covas foi a seguinte: eu não vou. Diga que o governador do estado não vai. O governador do estado é uma autoridade, representa o estado de São Paulo, eu não vou. Aí foi dito ao todo o staff e tal, e a resposta foi: governador, está tudo cancelado, o senhor vai entrar do seu jeito, que o senhor quiser, claro. Mas o presidente Bill Clinton faz questão absoluta da sua presença no evento e tal, e o Covas foi ao evento e tal, normalmente como autoridade representando o governo do estado de São Paulo, enfim, quer dizer, há formas e formas, né, de você atuar, né? Não há a necessidade também de você abrir. Bom, eu ia usar um termo aqui que não se aplica, né, no caso. Bom, vamos seguir aqui e falar um pouquinho sobre política internacional envolvendo essa questão da Síria, né? E nesses 2, 3 minutos que faltam para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, Haddad, queria dar esse espaço para você. Você que é um especialista em Síria, o Fábio também conhece muito bem o tema, né? Você tem uma proximidade muito grande, inclusive é um consultor de negócios Brasil-Síria. O que acontece lá em que a coisa realmente parece que é um caminho irreversível, não? Não, o que acontece lá é muito simples. O que acontece lá é que querem passar um gasoduto, é só isso, o problema lá é só esse. Um gasoduto do Catar para a Turquia, da Turquia esse gasoduto vai para a Europa, asfixiando a economia da Rússia e do Irã. E da Turquia ele vai por uma instalação submarina para Israel. Então, Catar não quer dizer que vai vender gás para Israel, vai dizer que é a Turquia que está vendendo. Só que esse gasoduto tem que passar 800 quilômetros dentro do território da Síria, paralelo ao rio Eufrates, com uma distância
de segurança de 10 quilômetros de cada lado, então são 16 mil quilômetros quadrados, um território 60% maior que o território do Líbano, e a Síria tem que abdicar da soberania sobre esse território. Esse território deixa de ser sírio e passa a ser da Companhia de Petróleo. E tem uma altura de segurança desse oleoduto de 30 quilômetros. Então, um avião que passa a 10 mil metros, para ir, por exemplo, uma ponte aérea de Damasco para Alepo, cada vez que for passar, tem que pedir autorização para a Companhia de Petróleo. Então, eles não concordam com isso. Aí, então, eles querem remover o presidente da Síria e colocar um outro no lugar. E esse outro, que já foi escolhido pela Liga dos Estados Árabes, coincidentemente, é o superintendente da Shell naquela região. Agora, não é irreversível, porque hoje a Síria não tem uma guerra civil. O que acontece lá é uma invasão, tinha 125 mil mercenários dentro do território sírio, de 32 países lá dentro. Eles recebem armas que eram do arsenal da Líbia, que foi desmantelado. Entrando lá, eles perderam 400 caminhonetes 4x4, com metralhadoras .50, 25 tanques de guerra que entraram contrabandeados dentro de container. É uma situação. Hoje já morreram mais ou menos uns 70 mil desses mercenários lá. E ninguém mais quer esses mercenários nos países deles. Eles vieram do Afeganistão, do Paquistão. Eles recebem hoje $2 mil de salário e toda a droga... $2 mil? $2 mil. Começaram com $150. Hoje recebem 2 mil e toda a droga que eles necessitam. Ninguém mais quer esse pessoal de volta para os países deles. Só que se disserem, não vamos mais mandar as armas, eles desistem e voltam para os países deles. Eles são terroristas perigosíssimos. Então eles têm que continuar fornecendo armas. E eles estão reclamando agora que as armas que eles estão recebendo estão com defeito. Todos os países querem que esses mercenários morram dentro do território sírio. Infelizmente, essa é uma lógica que tem, não é a nossa, mas é a lógica dessa guerra. Muito bem. Eu tenho que fazer o primeiro intervalinho aqui, antes sempre passando a informação importante aqui da Prefeitura de Santos para você, porque até o dia 30 agora, final do mês, segue a campanha de arrecadação dos brinquedos para o Fundo Social de Solidariedade, uma alusão ao Dia da Criança que acontece em 12 de outubro. Peças novas de qualquer valor devem ser levadas à sede do Fundo Social, que fica aqui na Gota de Leite, né, na Conselheiro Neves 388, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, ou das 14 às 18 horas. Presentes serão distribuídos para as crianças assistidas pelas entidades beneficentes que são cadastradas no Fundo Social. Quem quiser montar um posto de arrecadação, é só ligar para 3222-8050. 3222-8050. Intervalinho, voltamos já já. Voltamos, segundo bloco aqui do nosso painel regional, com prazer conversando aqui com o Carlos Tebescherrani Haddad, Tebescherrani professor, consultor de negócios Brasil-Síria, e também com o Fábio Ribeiro, o Fábio professor também, professor doutor e um especialista em política internacional. O telefone segue aberto aí para você participar com a gente, o 3014-5281, o assunto agora, o discurso da presidente Dilma Rousseff na ONU no dia de ontem, que gerou muita polêmica, né? Muita gente apoiando, muita gente criticando. Os dois já deram aqui as opiniões, que são praticamente as mesmas, né? Críticas ao discurso da presidente Dilma Rousseff. O Haddad deu uma panorama geral do que acontece na Síria. Eu queria ouvir o Fábio, né, que também está muito antenado com essas questões importantes que acontecem aí pelo mundo inteiro, né, Fábio? O Haddad tocou um ponto que a própria mídia brasileira, e de uma forma geral internacional, salvo os veículos que são assim mais antenados na área de inteligência, vamos chamar assim, se pegar um Stratfor ou Intelligence News, que são veículos que acompanham de perto esse cenário internacional, que é a relação do petróleo, que é aquela riqueza que ao mesmo tempo é o bem que gera tragédia, né? Isso é uma relação do Oriente Médio que você fica numa zona complicada. Você tem um histórico ali que você está colocando em xeque não só a relação do governo sírio em relação aos próprios terroristas que existem na própria região, mais a base do petróleo, mas sim um grande conflito de interesses, na verdade vamos chamar assim, um pequeno relance de Guerra Fria, quando você coloca o interesse particular norte-americano e o peso na balança comercial russa, que ali você cria uma zona de conflito. Então, na verdade, você está envolvendo uma série de fatores, tem as diversas considerações, aqui mesmo a própria mídia brasileira, ela trata o presidente Assad de uma forma como um grande ditador, um grande violentador da nação síria de uma forma geral. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra linha de proteção que entra em uma zona de conflito.
e eu tenho dois grandes núcleos de comércio onde termina o interesse, que é o petróleo, como o Haddad falou perfeitamente, algo que muitas vezes não é nem colocado na imprensa, né, de forma aberta, que é a grande realidade de conflito naquela região. A imprensa noticia normalmente o conflito, não é propriamente o conflito dito, em si, mas não vai a fundo as grandes razões. Exatamente. Por exemplo, vamos fazer um paralelo do que eu pego essa relação na Síria, e se acontecesse um conflito do ponto de vista de petróleo, seguindo o mesmo raciocínio, em Angola. Se acontecesse o mesmo em Angola. Aí eu iria gerar uma relação de conflito diretamente com a China, que nesse momento ela fica só sobrevoando, porque ali eu não consigo afetar diretamente as relações de negócio. Petróleo da China, que ela se concentra na África. Ela sai do eixo, né, Oriente Médio. Então ali eu tenho o conflito em si, toda a problemática do uso de armas químicas, que foi drasticamente, aquilo de uma forma comoveu o mundo de uma forma geral. A ONU atesta a relação que o próprio Estados Unidos já vinha defendendo, que o próprio presidente Assad foi o usuário do equipamento químico. Então, de uma forma geral, você tem duas percepções. O problema que por trás desse conflito é quem são realmente, vamos chamar assim, os grandes generais, que não necessariamente são sírios. Que são os grandes generais. A Rússia, de um lado, que vai forçar a situação, porque ela está perdendo uma posição forte no sistema internacional. A Rússia está perdendo força novamente. Ela tem uma série de problemas, diferente de como chega, inclusive aqui no Brasil, ela tem uma série de problemas dentro da sua estrutura democrática, dentro da sua estrutura econômica. E essa relação com a Síria pode ser, do ponto de vista econômico-financeiro, trágico para a Rússia. Para os Estados Unidos, é literalmente a manutenção da sua balança de poder e da sua balança econômica, considerando um dos principais recursos que ele tira do Oriente Médio, que é o petróleo. Então você tem essas duas relações de conflito, além da guerra em si, que acontece no território. E tem um outro ponto que eu acho que é importante. Tinha uma posição por parte do presidente da República, do presidente Barack Obama, que era uma posição de ter uma atuação mais firme, né, militarmente falando, nessa situação com a Síria. É a prática de proteção depois do patrimônio. Passando a bola para o Congresso americano e depois a bola não voltou redonda como ele queria. Que aí entra também uma questão que eu acho que foi um pouco de marketing por parte dele, porque ele percebeu, peraí, eu vim com um discurso de retirada de tropas do Iraque, do Afeganistão, e agora eu vou para cima, aí vai escancarar demais as nossas relações de interesse. E os americanos têm a visão realista deles, né, de zona de interesse, é de extrair ao máximo, mesmo que eu utilize o poder militar. Interessante que na fala dele ontem, na Assembleia da ONU, ele deixou claro que se precisar usar a estrutura militar para defender os interesses dos americanos, e ele não está falando os interesses do Oriente Médio, né? Está falando os interesses dos americanos, ele utilizará. O problema é que eu não sei se ele quer tomar uma linha como Bush tomou, que passou por cima da ONU na guerra contra o terror. A conversa do Obama é retórica, completamente retórica. Pelo seguinte, Carla Del Ponte, que foi a chefe dos inspetores de armas químicas, que fez a perícia numa cidade chamada Han el-Assad, do lado de Alepo, ela falou que quem usou armas químicas em Han el-Assad foram os terroristas. A Rússia mandou para a ONU fotos de satélite mostrando que os dois foguetes que carregaram as ogivas com gás sarin feito em casa, não é militar. Elas vieram de Duma, que é onde é uma região dominada pelos terroristas, e iam cair em Damasco. E os terroristas disseram para a Associated Press, que é uma agência americana, que eles erraram o alvo e caíram em Ruta Oriental. Ruta Oriental ficava a 4 quilômetros da minha casa, lá em Damasco. Então, e agora esse relatório da ONU diz que houve uso de arma química, mas não falou quem foi que utilizou. O Obama fala, foi o governo Bashar al-Assad. E a Rússia fala que não foi. E não foi. Não foi pelo seguinte, a CIA informou o governo dos Estados Unidos que na eleição de 2004, se Assad for candidato, ele leva com 85% dos votos. A última eleição ele foi eleito com 99% dos votos. Eu digo que ele poderia ter mais de 85% dos votos. Agora, imagina que a 4 quilômetros, a 6 quilômetros ali, no hotel Four Seasons, tem 250 inspetores de armas químicas da ONU.
ele vai jogar arma química em cima de um povo que apoia 85% a 6 quilômetros dos inspetores de armas químicas. Isso aí, para quem recebe a notícia via Al Jazeera, que é do Catar, que tem interesse nisso, que hoje está com diretores judeus-sionistas lá dentro, então aí pode ser que quem não sabe disso recebe a notícia e aceita. Agora, o Obama, os Estados Unidos, ele tem condição de jogar uma pedra em cima da Síria, ele não tem condição de segurar o que vem depois. Porque o Irã já falou que coloca 600 mil homens dentro da Síria. A resposta da Síria, a Síria não é um exército... Mas ele esteve lá recentemente, né, o Obama, no Irã. No Irã? Não. No Irã não. No Iraque. No Iraque sim. No Iraque sim, né? Ele quer retomar as conversações com o Irã. Com o Irã, né? Porque o exército sírio é um exército fortíssimo. Tanto que nós vimos aí uma notícia, um pouco antes de vencer o prazo, aspas, do Obama para a Síria, que Israel estava fazendo um exercício militar no Mediterrâneo e lançaram 2 mísseis. Esses 2 mísseis não foram lançados por Israel. Israel assumiu o envio. Foram 2 mísseis de cruzeiro, 2 mísseis Tomahawk, sem cabeça militar, com cabeça inerte, que foram lançados de 2 bases da OTAN na Espanha para verificar o sistema de defesa antiaérea da Síria. Foi detectado pelo sistema de defesa antiaérea e os 2 mísseis, um foi derrubado e outro foi desviado para cair no mar. E um avião F-22 Raptor, que é invisível aos radares, que decolou de um porta-aviões americano, foi derrubado em cima do Líbano. Aí ele percebeu que o buraco era mais embaixo. E sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, ele responde por crime de guerra, em Haia. Ele não pode fazer uma coisa dessa. E outra coisa, o Congresso americano ia vetar o ataque à Síria. Então o que eles fizeram? Então, o Kerry foi fazer uma gracinha perante um jornalista, perguntar qual é a solução, ele falou assim, a Síria entregar as armas químicas. A Síria não estava usando armas químicas, ele falou, leva. Porque já tinha até um outro ataque de provocação sobre Israel, que aí ia criar um problema enorme, porque Israel não ia querer saber quem foi que jogou. Ia ser um outro ataque de provocação. Aí então, o Kerry falou aquilo, o Lavrov e o Putin, que são muito espertos, já pegaram a coisa na hora, o presidente da Síria falou, eu topo, fizeram, entregaram. Essa coisa da arma química, ela é uma cortina de fumaça sempre. Normalmente é uma cortina de fumaça para esconder uma outra intenção, outro objetivo. Em 2011, o Obama já tinha dito, se a Síria cruzar a linha vermelha de lançar armas químicas, nós vamos fazer um ataque militar. Mas tem vídeos aí de 2011, 2012, mostrando a Frente al-Nusra, que é ligada à Al-Qaeda, fazendo experiência com coelhos. Eles disseram, é isso que vai acontecer com os infiéis, com os amigos do governo sírio. E matando 2 coelhos com gás, não é com uma cajadada só, com um gás só. Mas existe também uma lógica de Obama, sem a visão anterior de Bush, ele tem uma visão que qualquer conflito que ele gere nesse momento ali, na verdade, ele não está. Além dele ter uma resposta, como você falou, uma resposta até um pouco mais complexa, que não necessariamente militar, contra eles mesmo, americanos, você tem uma relação de conflito direto contra Israel. Que aí, na verdade, eu tenho um aproveitamento do conflito geral que vai desencadear os inimigos de Israel também, desencadear aí um ataque frontal. Aí é um aproveitamento do conflito, né? Na verdade, eu faço um efeito dominó de conflito ali. E o sistema Patriot de defesa antiaérea é eficaz em 50%. Eles estão vendo com os Katyusha que os palestinos lançam, eles só conseguem derrubar 50%. O Irã tem 500 mil mísseis convencionais, a Síria tem 300 mil mísseis convencionais. Se eles lançarem 50 mil em cima de Israel, eles perdem 25 mil, mas 25 mil caem em cima de Israel. E Israel, nos últimos confrontos que teve, inclusive com o Hezbollah, ele perdeu os confrontos. E os Estados Unidos não têm dinheiro em outubro para pagar as despesas de salário militar. Quanto mais para sustentar uma guerra dessas, que seria uma guerra com Israel ou sem Israel, enorme. É um custo que eles não têm condição de suportar. E tem um outro fator, você estava comentando da questão do relatório da ONU, mas no próprio relatório, eu estava lendo o relatório que eles emitiram, que está dentro, inclusive, no site da ONU. A ONU, ela dá uma direção efetiva para o governo sírio. E não necessariamente, não essa mas coisa sem prova. Mas então, aí coloca em xeque mais uma vez a efetividade da ONU. Coloca. Coloca em xeque essa relação do relatório. Verdade. O que é a ONU?
Será que chegou o momento, inclusive, esse próprio conflito, para não se gerar um conflito internacional, ele ainda ser mantido enquanto uma relação, por mais que eu tenha a operação do petróleo, Estados Unidos e Rússia como atores nesse processo, mas é um conflito sírio, é um problema doméstico sírio. Se eu entro e ainda uso essa base como a ONU está se posicionando, literalmente chegou o momento de se rever o papel da Organização das Nações Unidas, que ficou em xeque. Ou tem um papel para o qual ela foi criada, ou ela é, na verdade, um carimbo. Né, por exemplo, aí eu vou defender uma coisa na fala da Dilma, não, uma coisinha só, da reforma do Conselho de Segurança. Considerando um aspecto desse caso em especial, não é admissível o Conselho ter só aquele grupinho fechado para tomar decisão. Agora, por exemplo, o papel do Brasil seria muito importante numa situação dessa. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai discutir como é que está a repercussão aqui, né, na comunidade síria, esse problema todo que está acontecendo lá no país, tá certo? Voltamos em instantes. Voltamos, terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, né? Bloco mais curtinho, a conversa boa aqui com os dois convidados, tanto aqui o nosso Haddad, né? O Carlos Becherrani Haddad, como o Fábio Ribeiro também, né? Conversa interessante sobre a política internacional, mais especificamente o caso da Síria e o discurso da presidente Dilma nas Nações Unidas há 2 dias, na última segunda-feira, né? Foi isso, né? Foi ontem, né? Terça-feira, né? Terça-feira. Bom, espaço curto aqui para a gente fechar neste último bloco, né? O Paulo Dyer pergunta assim: Dr. Carlos, por que o governo sírio usa armas químicas? Ou não são eles que estão usando? Ou eles não usam armas químicas? O governo diz que não, né? O governo da Síria tem armas químicas. Tem armas químicas, mas não utilizou, né? Tanto que já entregou, concordou a entregar para uma supervisão internacional aproximadamente 1.000 toneladas de armas químicas eles têm. Eles não precisam usar, porque eles estão com uma grande vantagem no terreno, eles estão vencendo essa guerra. Agora eles têm armas químicas porque Israel tem armas químicas, Israel tem armas atômicas, porque os Estados Unidos têm armas químicas, porque a Rússia tem armas químicas, porque o PCC tem armas químicas, porque todo mundo tem armas químicas. O PCC tem armas químicas? Se você tem inseticida, você jogar inseticida é arma química. Se você pegar gás pimenta é arma química. Qualquer isso pode intoxicar. Até o antibiótico que você dá para a pessoa tem um choque anafilático, é uma arma química. Só o governo brasileiro que não tem de plutônio. Não tem. Então o governo sírio tem armas químicas, tanto que ele está entregando para uma supervisão internacional, mas ele não usou, porque não tem necessidade. O presidente tem o apoio de 85%, segundo a CIA, 85% da população gosta dele. Ele está ganhando a batalha no terreno. Ele está a 6 quilômetros de onde caiu a arma química, tem 250 especialistas, inspetores de arma química. Então, e ele não é louco, ele pode ser um monte de coisa, mas ele não é louco. E outra coisa, só para fazer um complemento, não sou advogado dele nem nada, mas dizer que ele é um ditador é ignorância, quer dizer, quem ignora é má fé, porque a Síria é uma república parlamentarista, ele é chefe de Estado, ele não é chefe de governo. Quem perdeu a eleição parlamentar o ano passado foi a oposição, teve só 10% dos votos. Eles pediram para a oposição indicar o primeiro-ministro, a oposição perdeu a eleição, indicou o primeiro-ministro, que ficou 4 meses lá. Então, chamar de carniceiro, pode chamar, mas é uma má fé das agências que estão andando, e dizer que o ditador jogou armas químicas, duas coisas estão erradas. Ele não é ditador e ele não jogou armas químicas, ele não precisa disso. Antônio José de Souza, do Jardim Iguaçu, parabeniza o programa, a gente agradece aqui, né? E gostaria de elogiar o Carlos aqui, o Haddad, né? Foi uma aula, a mídia brasileira não fala dessa maneira. Aliás, o Fábio disse isso há pouco também. Uriel Vilas Boas mais uma vez participa, né? Qual a posição das colônias sírias brasileiras em relação a esse conflito atual e qual a relação que é mantida com as colônias israelenses, libanesas, iraquianas e demais do Oriente Médio. Bom, o Haddad pode falar e o Fábio também, né? Bom, os árabes sírios, aqui no Brasil, existem alguns que não gostam do governo, como existe na Síria que não gosta do governo, mas são contra uma intervenção estrangeira dentro da Síria. Até no programa
teve um programa da Bandeirantes, o CQC, eles entrevistaram pessoas aqui do Brasil que são contra o governo, mas falaram assim, não, esse é um problema nosso lá. Eles têm eleição ano que vem, 2014, tira pelo voto. A relação da colônia árabe com os judeus é muito boa, é aqui como na Síria. A sinagoga mais antiga do mundo fica perto de Damasco, é mantida pelo governo sírio. Existe uma comunidade judaica ortodoxa no Irã, que até homenageou Ahmadinejad em Nova York. São aqueles judeus que têm o cabelo... Então nós nos damos muito bem com eles. Eu me dou muito bem com o Naslauski, com o Silvio Naslauski, com o Jorge. Nós nos damos muito bem. Não temos problemas com os judeus, nós temos problemas com os sionistas. Com os sionistas nós temos, com os judeus não. Gostamos deles, somos primos deles, somos semitas, não temos nenhum problema. Toda a colônia árabe que está no Brasil, ela sabe. Os iraquianos, quando houve a guerra do Iraque, eles correram para a Síria. Quando houve a guerra no Líbano, eles correram para a Síria. Em Damasco tem um campo palestino, eles têm todos os direitos dos sírios. Então eles estiveram na Síria, e eu posso falar isso que eu sou de família libanesa, que também é outra impropriedade. O Líbano fazia parte da grande Síria, na época da... Então nós nos damos bem com todos eles, não temos nenhum problema com eles. Só que tem gente que fala assim, não, eles são inimigos, eles querem se matar, ninguém quer se matar. Ainda bem. Bom, Fábio, temos menos de 2 minutos para encerrar, e muita gente atribui essa coisa toda da espionagem dos Estados Unidos, do governo americano, aqui às autoridades brasileiras, às empresas brasileiras, enfim, né, e relaciona diretamente com a questão do pré-sal. Você faz essa relação também? Que relação existe? O que existe de verdade nisso? Enfim. Primeiro, a gente tem que ser bem realista. Eu não defendo, até quando eu falo sobre a análise da espionagem americana, eu não estou defendendo a espionagem americana. Não, claro. O que eu defendo é o Brasil também ter um nível de espionagem, uma contra-espionagem no mesmo pote. E outra, quando você faz inteligência, coleta de inteligência, você tem a esfera de defesa, de conflito, de segurança internacional, mas você tem a parte comercial. Por sinal, os franceses têm um dos maiores serviços de inteligência econômica do mundo. E quando você pega pré-sal, Petrobras, Vale ou outras grandes companhias, é lógico que elas serão monitoradas. Como também, e isso eu posso falar de categoria que eu conheço, eu estive dentro, tanto Vale como Petrobras têm seus serviços de inteligência. São companhias que, delas se não tivesse, eu fico pensando como uma presidente de companhia pode tomar uma decisão se ela não tem inteligência. Então, na verdade, monitorar, eu discuto por que a contra-espionagem não atuou. Por sinal, na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, existe o Programa Nacional de Proteção ao Conhecimento, que foi colocado literalmente na geladeira e fazia um belo trabalho, inclusive no próprio governo Lula, dentro da Petrobras. E literalmente foi colocado na geladeira. Tem gente que diz assim, o governo americano monitora passo a passo a exploração do pré-sal no Brasil. Isso é óbvio, né? Não tem a menor dúvida com relação a isso. Se um dos recursos do mundo todo, não é só do Brasil, do mundo todo, claro. Considerando um dos recursos mais estratégicos e de alta demanda que eles têm, ele fala, eu tenho que acompanhar de perto isso. Não tem como deixar. Agora, é muito infantil da nossa parte achar, nossa, os americanos... Não, peraí. O infantil é a gente não atuar. Isso que eu acho que é perigoso. Muito bem. E se o pré-sal virar, que eu quero dizer o seguinte, se tornar uma realidade, não se sabe exatamente quando, né? Há quem acredite e há quem já não acredite mais nisso. Acho que foi uma versão fantasiosa e eleitoreira do ex-presidente Lula para fazer a presidente Dilma. Acho que não, o pré-sal existe, está aí. Há que ter uma viabilidade econômica, que nós não chegamos exatamente no ponto certo, né, para fazer com que a coisa aconteça, né? E aí, evidentemente, que será um grande chamariz para todo o mercado internacional, especialmente para os norte-americanos dos Estados Unidos. Eu estou em cima da hora, fechando aqui o painel regional. Quero agradecer o Carlos Tebecherrani Haddad, que está presente com a gente aqui. Obrigado, Haddad. Você vai voltar em outras oportunidades. Se Deus quiser. Espero que momentos mais amenos, tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Flávio, obrigado também por estar aqui. Espero que você volte em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre temas importantes ligados à política internacional. Obrigado, será um prazer. Obrigado a você que nos acompanha. O Painel Regional fica por aqui. A gente volta amanhã sempre 10 da noite, 1h30 da tarde. Não se esqueça, estamos juntos no Painel Debates, tá bom? Tchau.